Bom, para a gente se acalmar, né, e entrar mais na sintonia com a espiritualidade que está aqui desde cedinho preparando a reunião, nós vamos ler o item 17 do capítulo 24 do Evangelho. Carregar a sua cruz. Quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. Benditosos sereis quando os homens vos odiarem e separarem, quando vos tratarem injuriosamente, quando repelirem com mal o vosso nome, por causa do Filho do Homem. Rejubilai nesse dia e ficai em transportes de alegria, porque grande recompensa vos será reservada no céu, visto que era assim que os pais deles tratavam os profetas. Isso está em Lucas 6, 22 e 23. Em seguida, tem a reflexão de Kardec. Jubilai-vos, diz Jesus, quando os homens vos odiarem e perseguirem por minha causa, visto que sereis recompensados nos céus. Pode traduzir-se assim essas verdades. Considerai-vos ditosos quando haja homens que, pela sua má vontade para convosco, vos deem ocasião de provar a sinceridade da vossa fé. Porquanto o mal que vos façam redundará em proveito vosso. Lamentai-lhes a cegueira, porém não os maldigais. Depois acrescenta, tome a sua cruz aquele que me quiser seguir. Isto é, suporte corajosamente as tribulações que a sua fé lhe acarretar, dado que aquele que quiser salvar a vida e seus bens, renunciando a mim, perderá as vantagens do reino dos céus, enquanto os que tudo houverem perdido neste mundo, mesmo a vida, para que a verdade triunfe, receberão na vida futura o prêmio da coragem, da perseverança, da abnegação, de que deram prova. Mas aos que sacrificaram os bens celestes aos gozos terrestres, Deus dirá, já recebestes a vossa recompensa. Então vamos agradecer a Deus, Pai de infinito amor e bondade, pela possibilidade de aqui estarmos. E busquemos abrir os nossos corações, as nossas mentes, para refletir sobre a mensagem preparada para a noite de hoje. Mensagem esta que muito nos favorecerá, se nós conseguirmos realmente senti-la com o coração, para podermos ter a coragem de aplicá-la no nosso dia a dia. Que Jesus possa ser conosco agora e sempre. Que assim seja. Bom, eu separei para conversar, para a gente refletir hoje, a arte da renovação. É uma pena que todos não possam ver os slides, mas o importante é aquilo que será ouvido para que a gente trabalhe isso no nosso coração. Renovar. Por que renovar? Né? Nós estamos, como todos sabem, numa fase de transição planetária. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a Terra está se preparando para passar a ser um mundo de regeneração. Por enquanto, nós estamos no segundo item da escala, que o primeiro é os mundos primitivos, o segundo é o mundo de provas e expiações. São 7 ao total na escala que a gente encontra nos escritos de Kardec. E é por isso que nós precisamos nos renovar. Porque não é que a Terra vai renovar, e vão acontecer cataclismos e não sei o quê, e a Terra vai ficar bonitinha. Não. Nós temos que nos renovar por dentro, porque senão nada acontecerá para o mundo em que vivemos. Então, vamos fazer algumas reflexões. Aqui nós temos um vasinho podadinho para que a planta se reconstrua. E aí a reflexão é que toda a poda propicia renovação da planta.
Por isso que na lição diz que aqueles que sofrerem, que abandonarem as coisas materiais e tal, herdarão a terra. Por conta disso. Então nós precisamos nos renovar, podar em nós os maus instintos, tudo aquilo que a gente trouxe, né? Dessa nossa jornada de milênios, reencarnando e reencarnando e reencarnando, e aqui estamos ainda. Mas hoje nós estamos na nossa melhor versão. O Celso é que gosta de dizer isso, né? Então nós temos que cuidar muito bem de nós mesmos. A drenagem que ocorre nos campos, por exemplo, para a irrigação das plantas, é uma coisa que faculta a modificação daquele pântano. Então, a poda, a drenagem, temos que drenar de nós os sentimentos que já não nos servem para nada, só nos atrapalham a vida. A decantação, quem aqui na escola, né, não fez uma decantação? Bota naquele vasinho de Baker, que eu esqueço o nome, acho que é Baker mesmo. Coloca as camadas. Primeiro, pedra mais grossa, vai diminuindo os tamanhos da pedra até chegar na areia. Aí joga uma água suja. E esta água se decanta, ela se purifica. Então nós temos que aprender a nos decantar, a nos limpar daquilo que a gente vem trazendo há milênios. Está na hora de mudar. E nós temos a chance de ter essa doutrina maravilhosa que nos ensina, que nos mostra as leis divinas como realmente elas são. O que as outras religiões não conseguiram ainda. Falam do amor, falam da caridade, falam da necessidade de seguir o Cristo, mas as leis naturais, que é o que nos norteia, né? Tanto que existem 2 lemas grandes no Espiritismo. 2 recomendações. Espíritas, amai-vos é a primeira. E instruí-vos é a segunda. Porque sem a instrução a gente não tem o entendimento. A gente não consegue compreender. Então aí a gente não consegue amar, porque o que eu não entendo eu não amo, né? E finalmente, para a gente pensar um pouco mais, o cautério. Cautério é aquilo que dá uma queimadinha nos tecidos, né, para fechar vasos. Quem aqui não viu o filme do Rambo? Colocando uma bala aqui no ferimento dele, né? Ateando fogo. É para cauterizar os tecidos para que a infecção não ocorra. Pegar uma faca, antigamente era assim, cortou, não sei o quê, bota a faca em cima, vai ter a queimadura, tem que cuidar da queimadura para a queimadura também não infeccionar. Mas a infecção pela ferida profunda não acontecia com tanta exuberância, vamos assim dizer. E esse cautério, então, ele laqueia os vasos e destruição dos tecidos contaminados. Então, nós temos que laquear, nós temos que cauterizar tudo aquilo que já não serve mais para nós, nos nossos pensamentos, palavras e ações. Por quê? Todo aquele vício que a gente traz desses milênios, né? Se a gente modifica esses hábitos viciosos, isso vai fazer com que o entusiasmo que liberta do comodismo pernicioso e da atividade perturbadora. O que isso quer dizer? Se eu devagarinho começo um passinho atrás do outro, tentar ir deixando para trás, né, as coisas que mais não me servem, então eu vou conseguir, com muito mais entusiasmo, seguir em frente, aprendendo coisas novas e evoluindo melhor. Renovar ideias. É por aí que começa, porque o pensamento cria a nossa vida. Pensamento é matéria. Tem um livrinho que chama Pensamento e Vida. E o André Luiz ali nos fala claramente. Pensamento é vida. Pensamento é matéria. Só que nós não vemos, mas os espíritos veem. Então, todas as porcariadas que a gente pensa, os espíritos estão vendo. Por isso, tem que cuidar muito para não
sintonizar com pessoas iguais àquele pensamento que eu estou tendo. Renovar palestras. A gente renovando o pensamento, a gente renova nossas palestras e tudo flui de uma maneira melhor. Renovar atividades. Fazer tudo aquilo que nós precisamos, porque cada um tem coisas a fazer. O que é meu, ninguém pode fazer por mim. Né? Por mais que eu queira que Deus me ajude, que Dr. Bezerra de Menezes cure a minha doença, se eu não fizer a minha parte, se eu não tomar o remédio, não fizer a dieta adequada, não fizer o repouso, e assim por diante. Renovar os objetivos. São metas e meios para a libertação espiritual. E aí a gente vai conseguir lutar melhor contra as dificuldades, nos sentindo mais livres para poder agir de uma outra maneira. Renovar é um processo fecundo de produzir, reativando os valores que estão abafadinhos, né, vencidos pela rotina que a gente tem em manter. A gente acorda e vai, e não para pensar um pouco, não para olhar um passarinho, uma borboleta, né, uma planta, uma criança. Se a criança está birrenta, está chorando, vamos dar atenção devida para que ela consiga se acalmar. Então a gente vai fica quieto, menino, que eu estou trabalhando, né? E assim por diante. Agora não é hora disso, não vem pedir coisas aqui agora não. E assim a gente vai vivendo. E a renovação interior é a nossa poda moral. E é isso que nós estamos precisando fazer. Espírita adora falar, precisamos fazer a nossa renovação íntima. Precisamos fazer a reforma íntima. E a coisa fica na boca só. Reforma íntima. O que isso quer dizer? É a gente podar as coisas que já não nos servem mais. E que, inclusive, estão fazendo a gente sofrer. E a gente não desgruda, não desagarra, né? Então, essa poda moral, ela vai nos ajudar a ter mais disciplina. E para que ela aconteça, também é necessária a disciplina. Porque aí acontece a maravilha. É uma pena que ninguém possa ver aí. Mas é uma foto de um bonsai magnífico de cerejeira, né, que sofreu as podas adequadas e está exuberante. Isso quer dizer o quê? Que aí a gente vai conseguir visualizar em nós e utilizar melhor as novas virtudes. Porque para a gente ter novas virtudes, nós temos que escantear as antigas que já não nos servem mais. Senão a gente não consegue, não há espaço para esse tipo de convivência, né? Aí Emmanuel nos diz o seguinte, que entre os problemas humanos, a gente precisa aprender a meditar nos princípios de causa e efeito. Nós somos espíritas e temos o dever de estudar o Pentateuco do Kardec, pelo menos. Não é só ficar nos romancinhos gostosos da gente ler, não. Oh, que maravilha, e chora, e chora. Mas traz o que para a nossa vida? A gente muda alguma coisa? A gente precisa compreender, precisa entender. Por isso precisamos estudar Kardec também, né? Aprender a meditar nos princípios da causa e efeito, por quê? Aí a gente vai começar a refletir melhor naqueles impositivos de por que é importante a gente se burilar, a gente fazer a tal da reforma íntima, né? A gente se modificar enquanto criatura divina. Porque a centelha divina nós temos, e essa ninguém apaga. Por mais que a gente faça bobagem, por mais que a gente atrelhe ao nosso caminho situações adversas a nós mesmos, a nossa centelha divina não apaga. Porque é divina. Foi assim que fomos criados, né? E aí, a gente consegue pensar com mais seriedade a respeito da lei de renovação, que é uma das leis da natureza. Por exemplo, nós tivemos uma tempestade séria aqui há pouco tempo, né? Quebraram muitas árvores, caíram muitas casas, pessoas morreram.
mas tudo se renova, porque depois da tempestade, a natureza se renova naturalmente. Aquele primeiro slide que eu mostrei aqui, de uma mangueira, que o tronco era desse tamanho, podada no talo, lá embaixo. Pois ela deu um jeito de produzir um galinho e lançar uma manga. Eu acho linda aquela foto. Porque isso mostra pra gente, nos ensina que é possível. Por mais que a gente esteja podado, cortado, sofrendo, achando que nada dá certo na nossa vida, há um jeito. E o caminho é o evangelho. Mas é o evangelho vivido. Não só aquele evangelho que você pega o evangelho, lê e chora, se emociona. Ai, que maravilha. Isso pouco nos adianta. A gente precisa introjetar a coisa para poder usar no nosso dia a dia, porque senão não vale de muito, né? E aí ela nos traz prodígios de paz e a vitória sobre nós mesmos. Gente, vocês já pararam para pensar como é gostoso? Quando cada um de vocês aí, na sua intimidade, tinha um problema sério de si mesmo, que precisava resolver, não problemas, coisas materiais, problemas interiores, de sentimentos, de mágoa contra os outros. E quando a gente consegue se libertar disso, é uma libertação. O perdão, o exercício do perdão, não é para o outro, é para nós. Enquanto a gente não entender isso, a gente continua sofrendo e amarrado naquelas coisas de passado e arrastando aquele peso, né? Arrastando aquela pessoa que às vezes não está nem aí mais com as coisas, às vezes até já desencarnou e foi embora, e a gente continua arrastando aquilo. Então é preciso aceitar construtivamente as experiências que nos são necessárias. Não existe nada que aconteça na nossa vida que não seja necessário para o nosso aprimoramento, para o nosso conhecimento, para a nossa mudança, para a gente crescer. Agora, e quem faz os nossos dias? Somos nós mesmos. Tá difícil? Tá difícil. Mas existe tanta coisa linda nesse mundo. Existe tanta beleza que Deus nos dá de graça. O sol, toda manhã, tá lá, com aquele calorzinho gostoso, né? 40 graus em Ribeirão. Mas dá vida. E nós não podemos nos esquecer disso. E ainda, Emmanuel, o Emmanuel, na maioria das mensagens dele, ele coloca uma citação do Evangelho e depois discorre sobre aquilo. E aí essa aqui ele diz assim, vós, pois, são palavras de Paulo, na carta que ele escreveu aos Colossenses. Vós, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, revestivos de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade e mansidão. É coisa, né? É muita coisa que a gente precisa focar uma depois da outra, pelo menos. Uma atitude aqui, uma atitudezinha ali, um sorriso diferente para a pessoa que passa, e vamos construindo melhor a nossa vida. Aí o Paulo, ele reflete que não basta apreciar os sentimentos sublimes, aquilo que eu acabei de falar, não adianta chorar, que achar que maravilha, que coisa que é esse evangelho, né? Então, esses sentimentos que o Evangelho nos inspira, não basta apreciar, é preciso a gente se revestir deles e enfrentar a vida de frente. O apóstolo não se refere a raciocínios, ele se refere à nossa interioridade. Ele não está refletindo para que a gente saiba, é para que a gente sinta. Essa é a diferença. Ele fala de profundidades. E o problema não é para a cerebração, é para o sentimento, é para o coração. Por quê? Mudar ele exige confronto. Toda vez que a gente tem que mudar alguma coisa, a gente vai estar confrontando aquilo em nós que é antagônico ao que a gente está querendo mudar. É o contrário. Então, a gente tem confrontos. Por isso Jesus disse, eu trouxe a espada.
Vou separar famílias. Claro, porque um pensa de um jeito, outro de outro, eles começam a se degladiar. Quando é para se unir e não para se degladiar. E aí a gente vai conseguindo a renovação. Se a gente for pensando sobre tudo isso que o Paulo falou, né? Agora, que as sombras do passado nos fustiguem, mas jamais nos esqueçamos de reacender a nossa própria luz. Então nós temos muita sombra ainda em nós, mas temos luz também. Então aquela história, né, do cara que perguntou para o chefe índio, olha, eu tenho 2 lobos dentro de mim. Um que é bom, um que é ruim. Um que quer matar, destruir, e o outro não. O que eu faço? Aí o chefe índio olhou para ele e disse, alimente aquele que é o melhor. Aquele que vai te dar mais prazer, mais tranquilidade, que vai te ajudar a viver melhor os seus dias. Porque os 2 lobinhos nós temos todos. Estamos no mundo de provas e expiações. Nós estamos muito mais perto da animalidade, né, do primitivismo, do que da angelitude. Mas nós somos a melhor versão agora. Então vamos cuidar dela, né? É indispensável muito esforço de vontade para não nos perdermos indefinidamente na sombra dos impulsos primitivistas que nós temos, como acabamos de dizer. Eu estou fazendo questão de ler, para depois refletir, para não perder as palavras, que são assim, eu achei fantástico. Tudo isso que eu pesquisei para poder montar esses slides são coisas que se encaixam e se coadunam muito bem. Como ainda a nossa bagagem é muito pesada, né? As nossas necessidades são muito grandes, né? A necessidade de regeneração é muito grande e de aperfeiçoamento, as tentações para o desvio surgem a todo momento. Agora, se a gente se propõe a andar no caminho melhor, por exemplo, você está numa caminhada, aí tem um pedaço do caminho que tem pedra para danar e do outro lado está um pouco mais tranquilo. Por onde eu vou querer caminhar? Pelo outro caminho mais tranquilo. Isso é natural. Isso é uma questão de inteligência, de sobrevivência, de não se cansar, de não desgastar seu corpo. Da mesma maneira na nossa vida. É isso que a gente tem que fazer. E aí, Paulo ainda, na segunda carta a Timóteo, ele diz assim, por isso te lembra, despertes o dom de Deus que existe em ti. É aquela centelhinha divina que nós temos. Há 2000 anos, mais de 2000 anos, o Paulo já falou isso. Mas menos um pouco, porque ele era bem mais velho que Jesus. Perante o sofrimento que parece que vai destruir a gente, tem hora, né? É muita complicação. E nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo, então as pessoas ficam muito conturbadas e perguntam muitas coisas e ficam na dúvida em tudo. Não tem que ter dúvida, gente. Jesus é o governador desse planeta. Alguém aqui já leu o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho? Porque lá está tudo escritinho. Quando foi para ser descoberto o Brasil, foi a Pleiade do Cristo, os construtores dele, que levaram as caravelas até aqui. Por quê? Ele olhou para o Ismael e disse, Ismael, você vai governar este país, porque esse país eu desejo que seja o coração do mundo e a pátria do Evangelho. E aí quando começaram as situações difíceis, o Ismael ia para Jesus, mas Jesus, o que eu faço? Eles estão aprisionando, estão matando o índio, o que eu vou fazer? Traga outras raças, vamos misturar tudo. E aí começa toda a miscigenação no Brasil que deu nisso que nós temos hoje, né? Que, aliás, é um povo aberto, é um povo, por mais egoísta que o ser humano seja, por mais egoísta que nós sejamos individualmente, a gente é o país que melhor acolhe quem quer que seja. E esse é o nosso dever. E nós que somos espíritas e temos a doutrina para nos orientar,
é dever. Ao que muito foi dado, muito vai ser pedido. Então, estudou o Espiritismo? Está estudando? Está crescendo? Está aliviando seu coração? Sabendo melhor das coisas? Então, por favor, haja melhor também, né? O discípulo do Evangelho que desdenha o milagre da renovação, ele pode ser comparado com aquele trabalhador que menospreza a esperança e torna-se vítima fácil para o fracasso. Se tem uma profissão no mundo que eu tiro o chapéu, é a do lavrador. Porque ele faz tudo na fé. Ele não sabe o que vai acontecer, como é que vai ser o clima, se vem chuva ou se vem tempestade que derruba tudo. Mas ele planta e espera colher um dia. E é assim que a gente tem que ser. O amor que estejamos acrescentando à nossa obrigação, porque todos temos obrigações a cumprir, é sempre uma plantação de felicidade para nós mesmos. Então, quanto mais amor a gente puser em tudo, para cozinhar, para limpar o chão, para varrer as folhas das árvores monstro que plantaram na frente da minha casa, e que ali fica aquela coisa, todos os dias você tem que ir lá e tirar sacos de folhas. Tudo que a gente fizer com amor nos modifica por dentro e ajuda a gente a ser mais feliz. A felicidade total não é desse mundo, claro. É um mundo de provas e expiações. Como é que a gente vai querer ser totalmente feliz? Não tem jeito, né? Porque nós não temos essa competência, mas nós podemos e devemos buscar momentos de extrema felicidade, agradecendo a Deus por tudo aquilo que nós temos. Essa é a importância de nós nos renovarmos. E aí me veio na cabeça uma questão. Eu falei daquele lema, né? Espíritas, amai-vos. Espíritas, instruir-vos é o segundo mandamento. São os 2 mandamentos. Mas existe um outro, que Kardec adicionou ao Pentateuco. Fora da caridade não há salvação. Alguém sabe por quê que ele colocou isso? Esse tema, essa frase, nessa forma. Porque lá em 1861, tinha um senhorzinho, agora eu vou ter que ler os nomes porque eu não lembro tudo. José Maria Fernandes Colavida, ele era espanhol, né? E ele conheceu um livreiro, que era francês, que estava morando na Espanha, o Maurice Lachatre. E aí ele pediu para o Maurice escrever para o Kardec, mandar livros sobre o espiritismo, que ele estava muito interessado e queria difundir aquilo em Barcelona. Mas eles estavam no meinho da Inquisição. E gente indo para fogueira, e gente morrendo e tudo mais. Então, o que aconteceu? Kardec fez lá um lote de 300 livros, dentre deles, a maioria era o livro dos Espíritos, que tinha saído do forno, né? E tinha livros de Conan Doyle, tinha livros do Leon Denis, que foi um braço direito do Kardec, na codificação. E aí mandou. Mas quando chegou lá na alfândega, o alfandegário falou, meu Deus, o bispo não vai gostar de saber disso. E foi lá na orelhinha do Antônio Palau, que era o bispo de tudo ali, né, que coordenava a Inquisição naquela região, e falou, ó, tá chegando um monte de livro aí que não tem nada a ver com o catolicismo, não. Ele falou, prende. Aí, no dia seguinte, ele falou, bota tudo lá na praça e queima tudo. Achando que fosse, aqui não entra, lê do engano. Porque, inclusive, esse era o plano da espiritualidade. Porque um tempinho depois, o Kardec, assim que aconteceu isso, que Kardec ficou sabendo, ele se comunicou com um espírito de verdade e perguntou, o que eu devo fazer? Eu devo pedir ressarcimento? Porque, gente, livro naquela época era uma fortuna, né? Aí o espírito de verdade falou, não, está tudo dentro do conforme. A gente olha com os nossos olhos da matéria, a gente não sabe o que é que eles estão planejando, fazendo e nos ajudando a cumprir, né? Ele falou, está tudo tranquilo. E pode escrever sobre isso se você quiser. E não deu outra.
todo mundo se interessou e todo mundo começou a querer estudar e ver o que tinha naqueles livros que era tão proibido assim. É aquela agudeza do ser humano, né, em querer aquilo que é proibido. E aí, passado um tempo, Kardec escreveu uma mensagem e botou a respeito, né, a respeito do Auto de Fé de Barcelona, que foi dia 9 de outubro de 1861. Aí ele escreveu, fazendo essas reflexões e tal, e um tempinho depois, um espírito de um capuchinho que tinha trabalhado na Inquisição fez uma mensagem, dizendo para os espíritos não se preocuparem, porque aquilo tudo tinha sido programado para a expansão do espiritismo. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa maravilhosa. E a mensagem veio de um capuchinho, que tinha sido, lógico, né, católico, trabalhado junto com Antônio Palau lá, né, para aquietar o coração dos espíritas. Continuem, porque esta doutrina precisa ganhar o mundo. Agora, não adianta a doutrina ganhar o mundo e chegar até aqui em Ribeirão Preto, a gente catar os livros, estudar, discutir em grupo e tal, que maravilha, olha isso e aquilo, se a gente não fizer o que precisa ser feito. A nossa renovação por conta dessas novas informações. Aí eu tirei isso do livro do Divaldo, Leis Morais da Vida, né? Pela psicografia do Divaldo, um livro da Joana de Ângeles. O Vinha de Luz, Lições de Emmanuel, e Ceifa de Luz. Gente, é tanto livro de luz que tem que ir inventando os nomes. É Vinha de Luz, é Ceifa de Luz, Mãos de Luz, e assim vamos indo, né? E o importante é isso. Nós temos tudo e não temos o direito de dizer que eu não tenho competência para isso, porque temos. Se estamos aqui, numa quarta-feira à noite, nos dispondo a refletir sobre a vida, a refletir sobre os nossos sentimentos e sobre as mudanças que a gente tem que fazer, nós temos competência. É um passinho de cada vez, um atrás do outro, mas não podemos descansar muito, porque senão a gente perde tempo, tá? Então vamos agradecer a Deus, nosso Pai, por essa maravilha desta doutrina e por esses homens fantásticos e esses espíritos maravilhosos que, através deles, desses homens, nos mandaram tantas lições. Nos organizam os pensamentos e fazem com que sintamos a vida de uma nova maneira. Que Jesus nos abençoe agora e sempre. Que assim seja. Então, quem tiver inscrito para passes de tratamento, por favor, vão até a outra sala. Com o coração cheio de alegria, queremos agradecer por mais esta oportunidade, este momento de luz, esta festa de energias positivas proporcionadas a nós pelos mentores espirituais, sob a batuta do Divino Mestre Jesus. Gratidão, amigos. Gratidão a Jesus, gratidão a Deus, nosso Pai, por nos permitir a vida, por nos permitir termos o conhecimento dessa doutrina maravilhosa que nos sustenta, nos levanta, nos ajuda a caminhar. E que cada um de nós possa fazer jus a essas graças recebidas, agindo de maneira diferente, mudando o nosso padrão mental, mudando as nossas falas, mudando as nossas atitudes. Sê conosco, Jesus, e abençoa-nos agora e sempre. Que assim seja. Um aviso. Quem comprou ali os doces, salgadinho, pão de queijo, não sei o que é, dia 8 vai ser entregue. Quem não